Bruno, Érica, Ana Carolina, José, Luciana, Gilson, Lana, Luiz Rogério Cruz, iPhone, iPhone é ótimo, Cláudia, Luciana, conta uma história, Renata, Paulo, cada um de vocês tem uma história. E a história que você conta pode te encantar. Um bom vendedor, ele conta histórias. Eu dou um curso de storytelling, né? Eu dava ele num hotel, era um final de semana inteiro, então tinha muita gente que vinha de diversas profissões. Vou contar 2 cases rapidinhos que ajudam muito. Primeiro, é um médico que veio e na apresentação ele disse que ele era pediatra. Legal. Automaticamente, eu, na minha ignorância, pensei, ele é pediatra, ele veio porque trabalha com criança, quer contar histórias. No segundo dia, é um curso de 16 horas, uma imersão, tem um exercício chamado alvo, que pega bem no coração. Adoraria fazer ele aqui com vocês, não dá para fazer, mas naquele curso que a gente vai dar aqui na ENGE, é possível, que é um exercício que a gente tem que ouvir de cada um. Em determinado momento ele diz assim, eu vim aqui para melhorar minha escuta. E fui muito mal avaliado pelo hospital. Eu não tinha a menor paciência de ouvir. A mãe começa a contar a história do bebê, eu já ia para um outro lugar. E eu fui muito mal avaliado. Eu precisava aprender a ouvir melhor. E eu vim para esse curso para ouvir histórias. E o meu objetivo é que cada mãe, quando começar a falar, eu consiga transformar aquela queixa numa história. Meus amigos, o nome dele é Dr. Wesley Farias, é meu amigo até hoje. Eu acompanhei o caso, ele simplesmente hoje ele é um médico querido. E ele diz assim, muitas vezes eu fico encantado e realmente a história me convence. Às vezes a história é ruim. Eu falo, não é isso, a pessoa não está sabendo inventar, mentir. Mas de qualquer maneira, a avaliação dele melhorou demais se as pessoas gostavam, porque você imagina, que mãe não fica encantada com um médico que ouve ela falar? Às vezes o marido em casa não ouve, a vizinha não ouve, e ele aprendeu a trabalhar a audição. Um bom contador de histórias, ele precisa saber ouvir, até porque muitas das histórias ele ouve e depois ele reconta. Então, saber ouvir é um caso, é um benefício que você tem quando você trabalha com storytelling. Esse é um caso. O outro caso mais rápido é de uma advogada que veio em determinado momento, na parte da tarde, ela fez um... É isso! É isso! Sabe o que é? É porque eu faço júri, e às vezes eu estou com o juiz, e eu falo assim, meritíssimo, e eu começo a explicar para o juiz a lei. E o juiz não tem a menor paciência. É claro, ele é juiz, ele entende da lei mais do que eu, e eu quero explicar a lei para o juiz. Eu não tenho que falar da lei, eu tenho que contar a história do meu cliente. É isso que parecia óbvio. Para ela foi uma revelação. E a partir de então, o nome dela é doutora Regiane, ela está tão encantada com storytelling que ela fez um artigo falando disso e está levando a proposta para fazer em São Paulo e Itaquá, dentro da OAB, um curso de storytelling. O quanto modificou para ela o relacionamento, ela entender que quando ela vai falar com um juiz, ela tem que contar uma história e não falar de lei. Eu dei 2 exemplos opostos, medicina e a área do direito. Propositalmente eu não falei especificamente da educação, porque tenho certeza que vocês já fizeram as pontes, vocês já ligaram uma coisa com a outra, vocês estão entendendo. E aí fica mais fácil entender por que o storytelling virou febre. Existem vários ciclos típicos de aprendizagem. O que eu mais gosto é esse que eu vou passar para vocês. Todo mundo está vendo aqui? Aparece o PowerPoint para vocês? Se aparece, coloque um ok para mim. Flávio disse que sim, ok, perfeito. Então vamos juntos nesse ciclo
típico de aprendizagem. A base dessa escadaria é o nível 1, incompetente inconsciente, que está escrito incompetência inconsciente de propósito, né? Incompetência, eu não sei, eu não tenho essa habilidade, inconsciente. É o nível 1. Eu nem sabia que isso existia. Mas o que é? O que é isso? Eu nem sabia que isso existia, né? Então eu vou pegar o exemplo eu. Há um mês atrás, eu ia dar um curso, que é esse curso, que é essa palestra, dentro da ENGE. Eu fui falar com o Álvaro, fiquei encantado com ele, com a Márcia. É fácil se encantar com eles dois. Eu fui com o Márcio, que é outra pessoa que encanta. Nós combinamos que eu ia fazer em março, no dia 23, uma apresentação lá no auditório da ENGE, que é um prédio delicioso, tudo certo. Aconteceu a pandemia, falaram, não vai ter mais lá no prédio, vai ter que ser via Zoom. Eu era incompetente inconsciente. Eu nem sabia o que era Zoom, não sabia que existia essa plataforma. Então, começaram a me explicar, não, é um negócio que você faz, várias pessoas interagem com janelinhas, você pode aprender a conversar, tem um chat, você vê todo mundo, você pode fazer reuniões. Então eu tomei consciência, eu passei para o nível 2. Existe uma ferramenta chamada Zoom, dá para fazer reuniões e dá para ter uma sala de aula, interagindo. Eu não sei mexer, eu ainda sou incompetente, mas eu sou consciente. Eu sei que essa ferramenta existe. Aí eu vou fazer um treinamento. Então o pessoal da ENGE formou um grupo só com os instrutores, a gente deu aula um para os outros, começamos a mexer nas ferramentas, eu dei a primeira aula, essa já é a minha segunda, eu começo a ter competência e estou consciente de como trabalhar com o Zoom, né? Coloquei uma câmera a mais, liguei o celular para a gente ter opção, pode ter algum problema de travar, travou hoje no início, eu começo a ter competência e eu sei que eu tenho essa competência porque eu estou dando essa aula para vocês. O mundo nunca mais vai ser o mesmo, a gente falou isso com o Álvaro no início. Bom, daqui a um tempo, isso vai ser tão normal para mim que eu vou ter essa competência e vou nem saber que eu tenho essa competência. Eu vou ser um competente inconsciente. A pessoa vai falar, e como é que você está fazendo para dar aula? É super fácil, né? Interage, o pessoal pega, eu dou exercícios, as pessoas respondem. Mas como é que você faz? É muito simples. Eu fui aprendendo. Eu tenho a competência e até esqueço como é que eu aprendi, como é que foi. Quem cozinha muito bem é assim, né? Agora eu vou dar um exemplo que vocês vão lembrar. Uma pessoa da sua família faz um feijão, faz um bacalhau, faz um bolo que ninguém consegue fazer igual. Aí a pessoa pergunta, como você faz? Eu faço a olho, eu vou pegando, aí tira a receita, não sai igual. Ela tem uma competência e é inconsciente. Ela vai fazendo realmente a olho, mas tem um profundo conhecimento inconsciente de química, porque a minha mãe é assim. A minha mãe acende as 4 bocas do fogão. Tudo acontece. Eu acendo uma e queima. Como é que é? Eu me distraio. Ela tem uma competência maravilhosa para isso. Agora, se eu precisar criar um sistema, chegar à maestria, aí eu tenho que ter passos e criar um sistema. Então, eu estou falando com profissionais da área de educação. Se a sua universidade, se a sua escola quiser ter um padrão de aprender storytelling, a gente vai desenvolver esse padrão. Como é que eu conto a história, como é que eu trabalho. Então, eu vou trabalhar com maestria. Eu sei contar histórias, mas para eu poder dar um curso, eu vou precisar trabalhar com passos, material apostilado, mandar exercícios, saber. Então eu preciso ter uma maestria. Esse é um ciclo típico de aprendizagem vivencial. Eu adoro ele porque justamente a gente aprende vivenciando, né? E tem bons profissionais de vendas e bons professores que contam histórias e não tem nem a consciência disso. São competentes inconscientes. Não, é assim, eu sempre fui assim. Não, eu sempre gostei de... Mas se eu preciso chegar à maestria, eu preciso criar um padrão para que os alunos, para que a universidade, que a faculdade, que a escola, que a minha empresa
tenha um bom resultado, um resultado constante, padronizado. Estou falando muito rápido, até aqui está tudo bem, todo mundo junto no ciclo típico de aprendizagem? Possui os sistemas representacionais. Muito bem. Exercício agora, como foi o outro, eu vou pedir para que vocês não vai precisar ninguém falar nem escrever. Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e se lembrem de uma experiência com você que foi marcante. Escolha uma experiência, um dia que foi muito especial. Feche os olhos por alguns segundos e lembre-se de um dia que marcou a sua vida. Um dia que marcou a sua história. Você está de olhos fechados e você está se lembrando, está se recordando de uma data, de um evento, de um dia, de uma experiência que marcou a sua vida. Você está consciente, você está de frente ao seu computador, você está no Zoom, você está no curso de Storytelling, mas você é capaz de se lembrar. Voltando para cá, abra os seus olhos. Essa experiência que você teve, que você fechou os olhos para se recordar, quando você fechou os olhos, as imagens que vieram eram coloridas ou preto e branco? Escrevam para mim, por favor. Vou perguntar para você, quando você fechou os olhos, você chegou a sentir uma emoção, por menor que seja, no seu coração, nessa região? Você sentiu, às vezes a pessoa sente, nossa, muda o jeito de você respirar. Você tem uma sensação diferente que essa imagem dá. Você foi capaz de sentir alguma sensação ao fechar os olhos? Sentiu o cheiro e o lugar, a Luciana. Sensação boa. Tinha som na sua experiência quando você fechou os olhos, embora tivesse uma música baixinha de fundo e eu falando, você foi capaz de ouvir? Tinha som na sua experiência? Perfeito. Ó, a Ana, o José Nunes, o Flávio, eles escreveram, não tinha som. Na verdade, toda experiência tem som. É que às vezes não está perceptível no primeiro plano. É impressionante. Toda experiência, ela tem um visual, ela tem um auditivo e ela tem um sinestésico, se ela te marcou. É que muitas vezes a sensação ou o visual está muito forte, né? Mas o som está lá. Às vezes é um som muito baixinho, né? O Rodrigo falou, tinha barulho de crianças. Às vezes tinha um som que era quase nada, mas era quase um silêncio, que também não deixa de ser um som. Esses são os sistemas que a gente usa para representar experiências, né? Que em PNL a gente abrevia de VAC, que é visual, auditivo e sinestésico. Você entra numa sala, vocês entraram aqui na minha sala, então vocês estão vendo, eu estou na sede do Instituto Cultural Vasco Carmano, tem um ventilador aqui atrás, eu estava com o cabelo solto, então alguém entrou que não me conhecia e falou, meu Deus, vai ser uma aula hippie, o que é isso? Gente, que cara é essa? Né? A minha imagem deu alguma coisa para vocês, né? Tinha um som tocando, eu deixei aqui uma música de fundo. Alguns estão ouvindo, tem gente que falou, nem estou ouvindo música, tem música aí? Algumas coisas que eu falei mexeram com você. Eu tomei um café, teve uma sensação. Toda experiência tem um auditivo, um visual e um sinestésico. O seu aluno virtual ou o seu aluno real, ele também está fazendo isso. Ele está te julgando, né? Seja pelo visual, seja pelo tom de voz. Né? Quando a gente conhece bem alguém, se a pessoa te liga e fala alô, você já diz, aconteceu o quê? Não aconteceu nada, não. Pelo alô você já sabe. Mãe é assim, né? Mãe é expert,
né? A mãe sabe quando o filho chega pelo andar, aconteceu alguma coisa. Ela já sente. O sinestésico de mãe é altíssimo, né? Toda experiência tem visual, tem auditivo e tem sinestésico. O contador de histórias, ele trabalha com a linguagem para que essas palavras se transformem em imagens, né? Se eu digo para vocês, era uma casa. Era uma vez uma casa. Essa casa era uma casa velha. Era uma casa velha, abandonada. Você vai montando as imagens. Era uma casa uma coisa, era uma casa velha é outra coisa. Uma casa velha abandonada é outra coisa. A imagem vai, através da palavra, ela vai te sugerir o som, o ritmo da sua voz. Eu posso imprimir uma distância, a voz vai ficar mais distante, eu posso falar mais alto, então, gente, eu posso querer dar um foco maior, eu posso querer trazer uma sensação maior. Toda história tem visual, auditivo e sinestésico. Toda experiência verdadeira ela traz. Se ela te marcou, ela traz. Tem muita gente que diz assim, eu nunca vou esquecer. Era um dia de tarde, a pessoa olhou nos meus olhos e disse assim. Quando a pessoa diz isso, ela parece estar ouvindo o tom de voz da pessoa falando. Tem gente que lembra com detalhes visuais. Outros, só de lembrar, já sente uma sensação. Outros, o auditivo vem primeiro. Mas toda história, ela tem os três canais. E o contador de histórias, ele estabelece o rapport, né? Eu confesso para vocês, eu não tenho por que de mentir, quando eu tinha grandes resistências pro virtual, né? Não, gente, o negócio é ao vivo, eu sou todo sinestésico, eu quero abraçar, eu quero beijar. Vocês podem imaginar o quanto eu ando sofrendo, né? Eu faço um trabalho social, se tudo der certo, no final eu vou contar para vocês, numa ONG chamada Associação Eduardo Forchini, eu estava de coelho. Eu fui de coelho com máscara. Agora na Páscoa a gente entregou cestas básicas. Não podia abraçar. Um coelho que não abraça. Eu estava assim, morrendo de vontade de... Mas eu tive que me adaptar. Não pode chegar perto demais. A gente tem uma capacidade grande de se adaptar. Eu posso dizer que essa Páscoa e essas entregas foram uma das mais emocionantes que a gente fez. Embora tivesse todas essas restrições. Se você souber trabalhar bem, com a sua ferramenta, a sua aula, você vai conseguir. Talvez não substituir o ao vivo do ao vivo, mas você vai chegar muito perto. Seguindo adiante, em PNL, em programação neurolinguística, a gente tem um modelo de mudança, né? De estado atual para estado desejado. Você está aqui, você se inscreveu, você está parando a sua vida para poder estar aqui comigo. Então, para mim é uma honra. Você está me dando atenção. Então eu preciso tentar entender aonde você quer chegar. Hoje você tem um problema, você está no estado atual. Mas você quer aprender com storytelling, resolver isso, que é o seu estado desejado. Para você fazer isso, você vai precisar superar obstáculos, interferências e bloqueios. Então, vou falar de novo do meu exemplo. Para eu poder dar uma aula online, do estado atual, fechou o hotel, não pode. As aulas vão ter que ser virtuais. Meu estado desejado qual é? Que vocês possam, no meu curso, sair encantados, falando, nossa, que história, que experiência, para mim foi significativo. Eu vou ter obstáculos, né? O primeiro deles é que eu não posso me levantar. Tudo bem, já providenciei um estúdio. Aqui em cima vai ter um fundo verde, vou conseguir dar aula de pé, interagindo com vocês, chegando mais
Então esse obstáculo eu estou resolvendo. Interferência. Bom, às vezes a conexão não é boa. Morro de vontade de estar perguntando as coisas para vocês, né? De estar falando, e aí, o olho no olho. Estou tentando aqui superar essa interferência. E o bloqueio é o nosso mindset, né? Outra palavra da moda, né? É mudar. Às vezes o inimigo está dentro de nós mesmos. Como é que eu vou poder fazer isso? Por isso que eu falei lá no início, o mundo nunca mais vai ser o mesmo, mas ele pode sim se tornar um mundo melhor, um mundo mais humano. Eu estou fazendo uma vaquinha, é verdade, uma vaquinha para arrecadar dinheiro para comprar as cestas básicas. Nem pedi para o Álvaro, mas eu conheço o coração dele e da Márcia, tenho certeza que ele vai deixar eu colocar aqui no chat. Eu estou pedindo para as pessoas ajudarem a doar R$35. Com R$35 eu consigo uma cesta com 9 itens, graças a uma parceria com as Cestas Calvo. E eu levo essa comida em loco para quem está precisando. Na terça-feira, aqui em Santos, no Dali Coutinho, tem um projeto chamado Tia Egli. A gente estava fazendo a entrega, uma mulher desmaiou na fila. Ela estava grávida, está grávida, de gêmeos. Quando os 2 meninos nascerem, ela vai ficar com 9 filhos. Ela já tem 7. E ela desmaiou de fome. São histórias terríveis. Eu recebi um áudio de uma pessoa do Guarujá, que a menina estava pedindo, porque a vizinha dela põe os filhos para dormir, porque eles ficam chorando de fome. E não tem nada, nem macarrão, nem biscoito. Então essas histórias chegam até mim, mexe com o meu coração. Eu preciso, de alguma forma, amenizar isso e levar. Então eu peço. Eu estou fazendo a vaquinha, eu estou pedindo, eu tenho o estado atual para o estado desejado. Vou ter obstáculos? Vou, que às vezes a vaquinha demora, o dinheiro cair na conta, tem o dinheiro da conta da ONG. Vou ter interferências? Vou, talvez algum político queira se aproveitar aqui. A gente não vai com vereador nem com ninguém. A gente pode ter algum bloqueio, dependendo da comunidade, você tem que pedir ordem para o dono da boca para poder entrar. Mas você não pode abandonar a sua vontade de chegar no seu estado desejado. Para tudo na vida, para eu sair de Santos para São Paulo, eu vou ter obstáculos, interferências e bloqueios. Mas se eu estiver focado, eu vou chegar no meu estado desejado, né? Você hoje está no estado atual. Você deseja, vão ter vários estados atuais, estado desejado. Pessoal, profissional, para aquela turma específica, para a minha universidade. Eu vou precisar de quê? De recursos. Storytelling é um poderoso recurso. Eu vou contar histórias e o meu aprendizado vai ser melhor absorvido a partir dessas histórias. Eu poderia ter dado um número de pessoas que estão carentes no Dali Coutinho e dizer, naquele bairro existem mais de 500 famílias em situação de risco. Mas eu conto uma história verídica de uma mãe grávida de gêmeos que desmaia na fila. E que quando essas crianças nascerem, vão ficar 9. Toca muito mais o coração do que uma estatística, do que um número. Mas eu não preciso deixar de falar um número. Eu posso dizer um número, mas eu preciso que a pessoa entenda, às vezes, de uma forma melhor. Esse é um recurso que o storytelling dá, que facilita eu chegar no estado desejado. Se ao final daqui vocês passarem o link do site da vaquinha e quiserem ajudar, eu cheguei no meu estado desejado. Eu toquei o coração de vocês com algo real. E aí eu vou entregar fotos das entregas e agradecer vocês falando, olha aonde a sua doação chegou.
Um fato tem 20 vezes mais chances de ser lembrado se tiver ancorado em uma história. Esse estudo, né, empírico do Jerônimo Brunner é verdade. Essa citação aparece muitas vezes quando vocês fazem uma busca no Google de storytelling. Eu fiz questão de continuar aqui, porque, na minha opinião, na verdade, é muito mais do que 20 vezes. Mas, empiricamente, ele prova que quando você está ancorado numa história, existe 20 vezes mais chance de alguém se lembrar disso do que sem uma história, né? Existem vários cases para isso, né? Meu sonho de criança era ser padre. Eu queria muito ser padre, muito, muito. Então eu vou dar sempre exemplos de igreja, mas isso cabe para uma sala de aula, cabe para qualquer religião, católica, ou que seja. Aí você pega um trecho do Evangelho. Às vezes você vai numa missa, o padre começa a falar, você fala, Senhor Jesus, nunca mais vai terminar essa missa. E eu só vim porque era de 7º dia. E eu conheci a família do morto. E às vezes, esse mesmo trecho da Bíblia, um outro padre vai falar, toca o seu coração e você diz, nossa, eu conhecia essa história, mas nunca tinha visto sobre essa ótica. Hoje o que o padre falou foi para mim. A história já era conhecida, mas a forma de contar toca o seu coração. Jesus chora na Bíblia 3 vezes. Quando ele vai visitar o amigo Lázaro, ele encontra, ele já está morto. Quando ele entra em Jerusalém, onde a gente comemora o Domingo de Ramos, e quando ele está no Monte das Oliveiras. Isso traz um traço humano dele. Eu posso saber disso, mas dependendo de quem vai contar essa história, vai tocar muito mais o seu coração. Você não precisa ser católico, mas você sabe que o Papa Francisco é um excelente contador de histórias. O Barack Obama é um excelente contador de histórias. O Obama, quando fala, fala o coração. Quem teve a oportunidade de vê-lo pessoalmente sabe disso. Quem já viu vídeos dele sabe disso. É muito diferente do atual presidente. Não estou entrando num jogo político. Estou falando de oratória. Você vê o Trump falando. A empáfia, o jeito. Você vê o Obama falando. Quem é que fala o coração? Você vê o Papa Francisco falando. Quando o Papa Francisco vai na praça, numa sexta-feira, sozinho rezar, foi uma imagem que viralizou o mundo. E ele escolhe um trecho da Bíblia, e vamos pegar a Bíblia como um livro de histórias, que tem várias histórias. E ele pega um trecho em que Jesus está dormindo no barco e vem a tempestade, e os apóstolos, com medo da tormenta, acordam ele. Jesus pergunta, vocês não têm fé? Estão todos no mesmo barco. E o Papa vai fazer uma homilia em cima desse trecho da história, que é conhecido de muitos de vocês, mas sobre um ângulo que eu jamais tinha pensado, cabe perfeitamente com o momento atual. Estamos nesse mesmo barco. Então a história, ela vira um case. Você consegue integrar meios. E mesmo que eu não tenha nenhuma crença, que eu seja ateu, eu posso ser ateu, mas eu estou dando exemplos de coisas. Alô fofa. Alô fofa. Como é que eu vou escolher uma história? Bom, eu escolho uma história que toque o meu coração. A família, ela quebrou o pé. Algum microfone está aberto e alguém está contando uma história. Alguém quebrou o pé. Eu só falei com ela, né? Que ela perguntou se lembrava. Algum microfone está aberto. Não tem problema. Ela tirou a foto do corpo. O que faz ser uma boa história? Ser uma boa história para ser contada. Como é que eu sei que essa história é boa para contar? Quando ela toca o seu coração. Às vezes a pessoa me pede assim, Alexandre, me dê uma relação de histórias que são infalíveis, que são maravilhosas. Eu posso passar, claro, mas
as melhores histórias para você contar é a história que toca o teu coração. Você diz assim, nossa, me marcou. Existem os contos de tradição oral, né? E os contos de autor. Os contos de tradição oral são as histórias que as pessoas contam que a gente não sabe quem escreveu, né? Elas são contos de sabedoria, que é o meu estudo. O meu estudo é em cima de contos de sabedoria. E existem os contos de autor. Eu vou pegar um conto de Oscar Wilde. Vou pegar um conto de Ruth Rocha. Vou pegar um conto do Rubem Fonseca, excelente escritor que nos deixou ontem. Eu vou pegar, ele é um conto de autor. Eu preciso respeitar, porque o autor escreveu daquele jeito. Num conto de tradição oral, às vezes eu posso me valer para poder adaptar. Eu contei na outra turma, vou contar agora para vocês, não sei se dá tempo, vou contar rapidinho. A história de Nasruddin. Nasruddin é como se fosse o nosso Pedro Malas Artes. Todas as culturas existem. É um personagem que é muito inteligente, que se encontra sempre em situações terríveis e às vezes agem com ingenuidade. Nasruddin, ele tem uma tradição forte no Oriente. Nasruddin, ele vinha a caminho de Bagdá por uma estrada no deserto e encontra uma figura horrenda. Ele se aproxima e pergunta quem era aquela figura. E a figura deformada diz, eu sou a peste. Nasruddin se arrepia todo e a peste diz, estou a caminho de Bagdá. Vou lá para matar 10.000 pessoas. Fum! E a peste some, e Nasruddin, impressionado, dá meia volta. Passam-se os meses. Nasruddin volta a pegar aquela mesma estrada no deserto. E quem ele encontra? A figura horrorosa da peste. Então, num impulso, ele era muito impulsivo, ele vai até perto dela e diz assim, da outra vez que eu te encontrei, você disse que ia para Bagdá matar 10.000 pessoas. E hoje, todo mundo sabe que em Bagdá morreram mais de 100.000. Você mentiu. Então a peste se aproximou de Nasruddin e disse, eu não menti. Eu fiz o que prometi. Eu matei 10.000 pessoas. As outras 90.000 morreram de medo. Fum! E desaparece. Essa história tem mais de 1.000 anos, mas permanece atual. Com esta pandemia, muita gente vai morrer por conta do coronavírus. Outros vão morrer de medo. De medo de pegar a doença. A história, ela atravessa os séculos, porque ela trata de algo que é do humano. E quando fala humano, fala ao coração. É um conto de tradição oral. Você pode adaptar para o seu contexto. E eu recomendo que o faça, sem ferir a estrutura do conto. Se é um conto de autor, dê sempre o nome de quem escreveu. Sempre. Isso é importante. Sempre foi. Mas atualmente, nesses tempos de internet, mais do que nunca. Aqui eu vou ter que passar rapidíssimo. O corpo fala, né? Quando você constrói uma história, né? Seja um fábula, um mito, uma lenda, o seu corpo todo está dizendo. Por mais que aqui esteja limitado, as mãos da cintura para cima, as imagens, através das suas palavras, você começa a imaginar. Cada um vai ter o seu jeito de dramatizar uma história. O processo criativo é algo que eu desenvolvi para trabalhar de uma forma lúdica com as turmas, né? Existem diversos processos. O meu é trabalhar com a sua criatividade. Eu vou trabalhar com a criatividade da Maria Emília. Eu vou pegar os recursos que Rafael Assis tem. Eu vou pegar, eu estou vendo aqui pelos nomes,
que aparecem para mim aqui. Eu vou pegar o que cada um de vocês tem de melhor para poder utilizar para quebrar bloqueios, para chegar do estado atual ao estado desejado, para trabalhar com interferências, né? Para trabalhar com os seus recursos. Toda história tem uma estrutura, né? Essa história que eu contei, ela tem um esqueleto, né? Ela tem a estrutura dela, né? Um personagem encontra a peste, que compromete que vai matar 10 mil, e depois, tempos depois, ele descobre que matou 100 mil. A peste justifica que isso aconteceu porque os outros morreram de medo, e não é culpa dela. Esse é o esqueleto. Os músculos é as imagens que eu fui colocando. Uma figura horrenda, andando por uma estrada. Eu vou criando um cenário para isso. São os músculos. É a estrutura moldável. O ritmo é a respiração. Eu fui para lá, eu vim para cá, cheguei perto. O coração é o objetivo da história, né? O medo mata mais do que a peste. Eu posso trabalhar com essa estrutura, que é da professora Gislaine Everard Matos, com qualquer história. Qualquer que seja a sua aula, você consegue fazer isso. Qualquer que seja o que você queira trabalhar. Agora eu vou ser bem rápido. Aqui. Ai, maravilhosa, é isso, Márcio, falando. Márcio, ele é maravilhoso, Márcio. Ele me viu contando ao vivo essa história. Você pode chegar no storytelling através de uma palestra, que é o caso que a gente está fazendo aqui, uma vivência. Você pode chegar por um workshop de fábulas. Eu tenho um curso online que é só de fábulas. Você pode chegar pela Engie, como a gente vai trabalhar aqui, de que maneira eu vou trabalhar a motivação, minha criatividade, o meu processo criativo. Esse é o material que eu tenho, eu vou colocar à disposição de vocês. A jornada do narrador. Muitas vezes você vê um curso de storytelling sem querer falar dos meus colegas, que está muito focado na escrita. O mundo já tem bons textos. Você não precisa ser um expert em escrever, mas você deve trabalhar a forma como você conta. E agora eu vou lembrar o padre, né? A Bíblia é um excelente livro de histórias. Aí você vai numa missa e tem a pessoa lendo. Leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Naquele tempo disse, você fala, meu Deus do céu, você não entende nada. Ali tem uma história linda, mas ela está sendo maldita, mal pronunciada. Então, muito mais do que criar novas histórias, é importante eu entender como eu me apropriar delas. No primeiro curso, a gente descobre o despertar do contador. No segundo, a nossa jornada. Como é que eu vou adaptar essa história para a minha necessidade. Aí, lá na frente, eu posso, se eu trabalhar com marketing, se eu for de uma universidade e quiser que a minha universidade tenha um storytelling, como bem colocou o Álvaro, a minha instituição de ensino, ela como instituição, ela tem um storytelling, ela conta uma história, aí eu preciso chegar aí. Só aí, no terceiro módulo, é que a gente vai entrar em padrões de linguagem de Milton Erickson, aprofundar na jornada do herói, no passo a passo, e trabalhar com algo que eu acredito piamente. As histórias curam. É verdade. Que era o que o Dr. Milton Erickson fazia. Hoje não dá tempo, né? Mas aqui na Santa Casa de Santos eu tenho um projeto que se chama O Remédio das Palavras. Os contadores de história são preparados para trabalharem com contos que ajudam no processo de recuperação da criança. Ela associa, se aquele personagem conseguiu superar aquela dificuldade, eu também vou superar isso. Se ele ficou internado numa prisão, eu também estou preso aqui, mas eu vou sair. Aliás, a criança faz isso mais rápido do que a gente. Ela acessa o lúdico mais facilmente. Tudo bem, gente? Estou indo para a parte final. Eu quero falar de tempo de doar amor mais do que nunca, né? A Ação do Coração é um projeto social que eu faço
que nasceu de uma história real. Esse daqui é o meu irmão. Meu irmão adorava viajar. E o meu irmão, na sua última viagem, me levou para o leste europeu. Eu fui para a Colônia, fui para Berlim, fui para a Áustria, para Viena, fui para a Polônia, para Auschwitz, fui parar na Hungria, em Budapeste. E em Budapeste a gente viu uma praça cheia de corações. Meu irmão ficou encantado e escolheu um coração, que é esse da foto. Era uma ação para falar sobre a saúde do coração. E meu irmão perguntou se eu não ia escolher um coração também. E eu, sempre exagerado, falei: Eduardo, vamos levar um saco para o Brasil. E meu irmão, sempre mais auditivo, pontual e assertivo, disse: a gente está na Europa, pega só um. Mas eu, com meu inglês ruim, já fui lá falando Brazilian Gift e peguei um pacotinho de corações. E meu irmão disse: quando a gente chegar no Brasil, a gente precisa se inspirar e fazer uma praça assim. Um ano depois, ele faleceu aos 38 anos do coração. E eu queria parar o nosso trabalho de teatro. Mas se eu tivesse morrido, ele não iria parar. Então eu continuei com o meu trabalho de teatro, de storytelling, e criamos uma ONG, que é um trabalho paralelo, que leva o nome dele. Se chama Associação Eduardo Furquini, que forma contadores de histórias para atuar em hospitais, em casas de repouso. Quando eu estava perto de fazer um ano da passagem dele, eu contei essa história que eu estou contando para vocês, em igrejas, em escolas, contei para pessoas que conheciam meu irmão e para as pessoas que não conheciam ele. E fui pedindo para as pessoas fazerem corações de qualquer cor e de qualquer tamanho. No dia 2 de agosto, o dia da partida dele, quando fizesse um ano, a gente ia colocar um tapete na praça. E quem passasse poderia escolher 2 corações. Um para si e outro para levar para uma pessoa que amasse. Os corações podiam ser de qualquer cor e de qualquer tamanho. A única coisa que a gente pedia é que a pessoa, enquanto estivesse fazendo o coração, desejasse o bem sem saber quem fosse pegar. A pessoa que fizesse o coração mentalizasse: tomara que a pessoa que pega esse coração tenha saúde. Tomara que a pessoa que pega esse coração saiba perdoar. Tomara que a pessoa que pega esse coração tenha uma boa família. E depois que o coração estivesse pronto, ela doasse. Meus amigos, no dia 2 de agosto de 2012, ele faleceu em 2011. A praça em Santos estava assim. Mais de 60 mil corações. Pessoas que tiveram seu coração tocado através de uma história verídica e real. Essa história que eu contei para vocês. Então nunca subestime a sua capacidade de contar uma história. E o quanto ela pode impactar na vida de tantas pessoas. Esse é o 9º ano da ação. Só o ano passado foram mais de 20 toneladas de alimentos e mais de 200 mil corações. Eu estou convidando vocês a fazerem parte da ação do coração. Independente do trabalho da Enche, que eu quero que vocês se inscrevam, que vocês procurem a Márcia, que vocês venham fazer aula com a gente. Aproveite esse momento particular do mundo para doar. Doar agasalhos, doar brinquedos, mas atualmente, principalmente, doe alimentos e amor. Nunca a gente sentiu tanta falta de um abraço como nos dias atuais. Aqui tem os números, porque é importante a gente mostrar e prestar contas para vocês. Mas principalmente, o que eu queria era dizer o quanto uma história pode modificar vidas. E o quanto cada um de vocês pode ajudar com a educação, já que a gente está falando de storytelling na educação, a mudar histórias também. Eu quero agradecer a vocês,
agradecer a Angie, colocar o meu canal lá no YouTube, que tem um monte de histórias para vocês. Aproveitem esse link, entrem, mandem. Tem um Instagram que é Aprender com Histórias. Todo dia tem um conto para vocês encherem o mundo com histórias. Tem o Face, qualquer que seja a sua rede, tem o meu WhatsApp aí à vontade para vocês pedirem histórias. Mas, sobretudo, eu quero agradecer ao Álvaro e à Márcia e ao Márcio por esse espaço aqui na Engie. E pedir para que vocês conheçam mais esse trabalho da Engie, que é um trabalho espetacular. É um trabalho que faz diferença com a educação. Não é à toa que eles cresceram tanto, estão em Brasília, estão em Curitiba e fazem esse trabalho sério, tem todas essas certificações. Eu estou falando isso porque muita gente vai aproveitar agora que a gente parece que só tem o virtual para encaminhar para isso. Nessa hora é importante separar o joio do trigo. Vejam quem já vinha fazendo isso há mais tempo, que é o trabalho que o Álvaro vem fazendo, né? E que agora simplesmente está migrando para isso, mas isso ele já vem treinando e ensinando pessoas a fazer isso. Então vale a pena vocês conhecerem mais a Engie e optarem, como tantas empresas estão fazendo, para terem os seus treinamentos com quem entende, com quem faz isso, não por modismo ou por adaptação, mas quem faz isso por vocação. E aí o Obrigado. Obrigado. Temos a mensagem da Isabela Polito. Perdão. Oi, gente, tudo bem? Estão me ouvindo? É que falaram das máscaras, eu não mostrei. A gente está fazendo a campanha das máscaras. Tem toda a razão. Olha, quem quiser, a gente ganhou feltro para Santa Fé e estamos fazendo as máscaras para doar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Isabela da Engie. Muito obrigada pela palestra, Alexandre. Foi muito legal. Eu que agradeço, Isabela, você é um coração. Eu não falei o seu nome, mas eu amo você. Obrigado, amor. Muito obrigada, Alexandre. Bom, pessoal. Cachorro aí, eu amo cachorro. Obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham gostado muito da palestra. Eu estou passando aqui no chat para vocês os nossos contatos. Nós vamos ter uma turma aberta para o dia 27 com storytelling. Se vocês quiserem se inscrever, mande um e-mail, ou telefone, WhatsApp, todos os contatos estão aí no chat, tá? Semana que vem também vamos ter uns eventos bem legais sobre metodologia ativa e Google for Education. Então, por favor, acompanhe os nossos eventos no nosso site. Eu vou pegar o link aqui para passar para vocês. Então, acompanhe também nossas redes sociais, para vocês não perderem os eventos e ficarem por dentro de tudo e se inscreverem, tá bom? Muito obrigada novamente pela palestra, Alexandre. Eu que agradeço. E boa tarde para vocês. Álvaro, finaliza, Álvaro. Tem alguma coisa que eu esqueci? Não, eu acho que a experiência que a gente está tentando, que a gente vem proporcionando é de fazer pensar, né? Então, a gente teve agora uma pequena introdução aí muito legal ao storytelling, mas storytelling é alguma coisa contínua que a gente faz sempre e faz parte do dia a dia de nós professores, coordenadores, diretores, reitores, e os alunos entendem e conseguem perceber quando tem um storytelling num contínuo. Isso faz toda a diferença. Então a gente às vezes pergunta, o seu curso tá alinhado no storytelling da universidade? Opa, mas não está nem nas interdisciplinaridades, vai estar com a universidade. Então é importante a gente estar sempre trazendo o mesmo storytelling e aquela história. Tem sempre um professor que fez a diferença na nossa vida. 1, 2, 3, não passa de uma mão cheia. Mas a maioria deles a gente vai ver que era
tudo baseado numa história. É ou não é, Alexandre? Exatamente, por isso que eu perguntei para vocês, eu falei assim, vocês se lembram de um professor que fez a diferença na sua vida? Lembra? Era alguém que contava histórias. É isso aí, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Contem conosco. Semana que vem tem o Metodologias Ativas com o Google for Education. Contem conosco. Até já, gente. Obrigado. Muito obrigado. Eu mandei o link para vocês aí da açãodocoração.org. Quem quiser ajudar na vaquinha dos alimentos e conhecer melhor o nosso trabalho. Vai ser um presente ter a ajuda de vocês. Legal, gente. Obrigado, Márcio Cabe, também nos prestigiando. O Márcio Coração.